Agora 3 horas e 15 minutos, de volta com o Estúdio CBN desta terça para falar de um assunto que, além de ser bom aí para o meio ambiente, também contribui para o controle e combate da dengue, que é transmitida pelo Aedes aegypti, que é a destinação correta do lixo. Em Campinas, vários pontos aí são destinados, né, para destinação aí do lixo. Os ecopontos, por exemplo, onde podem ser jogados materiais inservíveis aí, mas não lixo orgânico, só que infelizmente muita gente não respeita aí essas regras. A gente tem nos ecopontos descarte às vezes irregular de materiais e inclusive alguns pontos viciados de descarte de lixo aqui em Campinas, né, Guarizo? Exatamente, são os chamados pontos viciados. Pelo menos 4 aqui na cidade são conhecidos. E, claro, que a Secretaria Municipal de Serviços Públicos está sempre de olho nisso também, né, Tayla? Pois é, sobre isso a gente conversa, inclusive, agora com o Ernesto Paulela, que é secretário de Serviços Públicos. Secretário, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN. Boa tarde, prazer falar com a CBN, com os seus ouvintes. Prazer todo nosso, secretário. Bom, secretário, começar perguntando ao senhor sobre os ecopontos, né? A gente tem aqueles pontos que já são destinados à destinação aí do lixo, né? Os espaços cercados onde podem ser descartados entulho, móveis, pneus recicláveis e outros materiais também. Ocorre que em muitos desses locais a população acaba descartando lixo orgânico e materiais que podem acumular água, né? Sem dúvida. Nós temos em Campinas, desde 2013, 16 ecopontos. O que é um ecoponto? É um ponto numa região que recebe entulho, móvel velho, eletrodoméstico inservível, né? Todos esses materiais que são passíveis de reciclagem. E temos 15 pontos verdes, ou seja, são espaços públicos, regionais também, que recebe galharia, poda de grama, limpeza de jardins, né? Material verde, que pode ser utilizado na usina verde, né? Na usina de compostagem, que são transformados em adubo orgânico. Apesar de nós termos, então, 31 pontos de recebimento, ainda existe, e infelizmente, muitos pontos viciados, né? Pontos de descarga ilegal. E o que a gente verifica nesses meses, né? Nós estamos há 4 meses e meio em mutirão. Nós já fizemos 18 mutirões semanais, né? Cada um numa região. O que a gente verifica é que em regiões que ainda estão em fase de desenvolvimento urbano, o acúmulo de material residual é maior. E em regiões já mais consolidadas, ele é bem menor. Eu vou dar um exemplo aqui. Mutirão feito no Vida Nova, Vila Vitória, Parque Aeroporto, região do Ouro Verde. Naquela semana, a prefeitura retirou ali 1.581 toneladas de resíduos. No próximo mutirão, que foi no dia 9 de março, já na região do São Quirino, Cafezinho, Jardim Santana, a metade, 700 toneladas foram retiradas. Ou seja, fica muito claro que em regiões ainda em franco desenvolvimento, existe uma geração de entulho maior e que as pessoas acabam descartando de forma irregular esse resíduo no que nós chamamos de pontos viciados, né? Que são os pontos que, apesar da prefeitura limpar constantemente, né, eu diria que mensalmente esses pontos são limpos, imediatamente após a limpeza existe descarga ilegal nesses locais. Secretário, em cima disso que eu queria fazer a pergunta, né? A prefeitura vai ao local, faz as limpezas, né? As equipes estão lá, mas não conseguem eliminar os pontos viciados. Por que isso acontece?
falta de vigilância não dá para falar, porque acabou de fazer a limpeza, né? Mas por que esses pontos continuam viciados? O que acontece? Bom, vamos lá. São muitos os motivos, na minha opinião, né? O primeiro chama-se educação, né? Ou seja, conscientização de que descartar regularmente cria problemas sanitários para ele mesmo, né? Para a família dele, para as pessoas que ele convive, que ele gosta, né? Então precisa ter conscientização de que isso pode causar um mal maior para aquelas pessoas com que ele convive e que ele gosta. Não só a dengue, mas animais peçonhentos, escorpiões e outros animais, outras pragas urbanas que podem ser letais, inclusive, para a saúde humana. Um outro fator que eu entendo que é importante, né, seria importante, era no sentido de que uma coisa que já existiu muito, hoje é menos presente. As associações de moradores de bairro, até uns 30 anos atrás, elas tinham uma espécie de organização, reuniões constantes no bairro, que ajudava muito a controlar esse tipo de coisa, né? Infelizmente, o que a gente vem notando é que essas reuniões coletivas, né, essa socialização dos problemas, elas vêm diminuindo muito. Então, na minha opinião, são esses os dois fatores mais importantes, porque nós temos 31 pontos que podem receber esses materiais sem custo nenhum. O cidadão, enfim, entrega esse material lá, sem contar os 32 pontos de entrega voluntária, que são containers de grande porte espalhados por várias regiões da cidade, em especial na área central da cidade. Justamente naqueles pontos em que o cidadão está caminhando, andando, e está com um papel na mão, uma embalagem na mão, e pode, então, disponibilizar nesses pontos de entrega voluntária. Só para vocês terem uma ideia, falando em área central, só a área central da cidade de Campinas, nós retiramos diariamente 10 toneladas de lixo que é atirado à rua, embalagens, vários tipos de produtos que a pessoa está usando, utilizando. Mesmo tendo lixeiras, nós temos 1.500 papeleiras na área central, né, que estão disponibilizadas. Mesmo assim, ainda atira-se ao chão 10 toneladas de lixo por dia. A gente fala, por exemplo, daqueles que podem acumular água, né? Nos ecopontos, por exemplo, são 16 aqui em Campinas. A própria Secretaria de Serviços Públicos divulgou um balanço recente, informando que por mês são em média aí 2.900 toneladas de resíduos recolhidas desses locais. É muita coisa. E aí a gente está falando sim de entulho, pneus, recicláveis, ou seja, materiais que podem acumular água. Como a prefeitura evita que isso aconteça tanto nos ecopontos, que são destinados para esses materiais, quanto também no local final aí para onde esse lixo é levado? Olha, os ecopontos, eles são limpos quase que diariamente. Então, todo o material que chega no ecoponto, imediatamente é levado para o destino final. Qual que é o destino final? Eletroeletrônico é encaminhado para a reciclagem. Entulho de construção civil é encaminhado para a nossa usina de reciclagem de entulho de construção civil, onde nós reciclamos cerca de 600 toneladas por dia desse material para fim de utilização em estradas vicinais, ruas que não têm pavimentação ainda. Extraímos muita areia para uso em argamassa, entre outros. E outros materiais como madeira também são reciclados, plásticos, né?
Mas, infelizmente, em muitos desses locais, a gente acaba vendo a presença de lixo orgânico, né? Que esse sim tem que ir para aterro sanitário. Agora, o problema da dengue ele está relacionado ao acúmulo da água e, com o acúmulo da água, a postura de ovos do mosquito, né? E aí, então, começa todo o ciclo de reprodução. Agora, com o esfriamento do tempo, a expectativa é que diminua bastante o patamar que foi estabelecido, né? Secretário, outra preocupação que a gente tem também, a gente está vendo em muitos locais aqui da cidade, até aconteceu no Canavial na Mata Santa Genebra hoje, que estão colocando fogo, né? Se colocar fogo nesse lixo, aí o prejuízo é maior ainda para a cidade, porque, como a gente já disse, muito dificilmente dá para todos os dias pegar esses resíduos descartados irregularmente, né? Fazer a coleta deles. Se colocar fogo, então, o perigo é maior ainda? Olha, o problema do fogo, ele tem algumas implicações, né? O primeiro, quando se queima esse tipo de material orgânico, madeira, plástico, etc., gera-se gás carbônico e gás metano. O gás metano é o pior dos gases de efeito estufa, que vem causando todas essas mudanças climáticas. Então, é ruim nesse sentido. Porém, toda essa fumaça que é levada para o ar, num período seco como esse, ele impacta muito na saúde respiratória das pessoas, né? Em especial de crianças e de idosos. Sem contar a propagação desse incêndio através de faíscas, né? Que acaba alastrando essas fogueiras aí por outras áreas. Nós vimos hoje, por exemplo, um incêndio aqui próximo da Mata Santa Genebra, num canavial, né? Que poderia, inclusive, pôr em risco todo esse patrimônio da Mata Santa Genebra. Então, a pior das situações é atear fogo, sem sombra de dúvida. Os males são muito piores. Secretário, antes da gente se despedir, um recado, então, para a população que nos ouve, né? Tem os ecopontos aqui em Campinas, tem os locais aí também do descarte verde que o senhor citou e tem ainda as cooperativas que têm parceria aí com a prefeitura para descarte de recicláveis, ou seja, opções para o descarte correto aí de materiais não faltam aqui na cidade, né, secretário? Alô? Oi, o senhor ouviu a pergunta, secretário? Alô? Oi, o senhor nos ouve? Secretário Paulela? Alô? Secretário, acho que não nos ouve. Eu acho que perdeu. Vamos encerrar, então, o contato com o secretário, já agradecendo pela Já participação. agradecendo. Secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulela, conversando com a gente sobre a destinação correta aí do lixo, dos materiais aqui em Campinas. 3h29, vamos fazer um intervalo, então a gente volta depois do Repórter CBN.